Quando faz uma partida não muito boa, Vitinho recebe muitas críticas dos torcedores rubro-negros e muitos pedem que o jogador seja vendido com urgência. Bem, o Flamengo recebeu de fato uma proposta recente de um clube da Arábia Saudita pelo jogador contratado em 2018, ainda na gestão de Eduardo Bandeira de Melo, junto ao CSKA de Moscou, por cerca de 10 milhões de euros. Como até noticiou há alguns dias a jornalista Raíza Simplício, 3 milhões de euros aproximadamente a proposta. Agora, o Flamengo não quis vender, a proposta baixa inclusive, né? Mas mesmo que fosse mais alta, a venda dificilmente aconteceria, ainda mais no meio da temporada, por uma razão muito simples. O Flamengo entende que o jogador é importante, por mais que a torcida critique, por mais que ele seja regular. E por que isso? Porque você vai substituí-lo por quem? Né? Ruim com ele, pior que sem ele, é mais ou menos isso. De fato, o Vitinho deixa muito a desejar. É um jogador que tem potencial, mas não consegue ter regularidade nas suas atuações. As atuações do Vitinho, elas chegam a ser inexplicáveis em alguns casos, porque ele é capaz de fazer um bom jogo e de repente ele faz 2, 3 jogos fracos, parece às vezes um pouco desligado em campo. E, por exemplo, nesse último jogo, né, em que o Flamengo precisava muito de um cruzamento preciso para tentar aproveitar o jogo aéreo, atuando num campo absolutamente impraticável em Caxias do Sul, ele bateu 8, 9 escanteios, todos muito mal, alguns curtos. Ou seja, ele que sabe cobrar bons escanteios, inclusive foi ele que cruzou na cabeça do Muniz com precisão no gol que deu a vitória sobre o Coritiba no Paraná, na partida de ida da Copa do Brasil, por exemplo. Então é difícil até entender o porquê dessa irregularidade do Vitinho, mas ela existe. E aí o torcedor se irrita, mas de fato eu concordo aí com o clube. Não dá para abrir mão do jogador como o Vitinho do nada, no meio da temporada, com tantos desfalques provocados por seleções. Esses desfalques vão acontecer novamente, mais datas FIFA que vem aí para eliminatórias de Copa do Mundo, e não tem ninguém para o lugar. E é difícil contratar um jogador para a função que faça ali o meio campo, faça a parte ali o lado de campo também, que tenha um bom chute de média distância. Ele tem predicados, não é um jogador ruim, muito pelo contrário, ele é um bom jogador, mas o comportamento um pouco distante, até meio indolente, às vezes realmente compromete demais as suas atuações e evidentemente faz com que ele tenha pouco prestígio com o torcedor. Mas de fato houve essa proposta, o Flamengo não vendeu justamente por isso. A situação do Vitinho com relação à torcida e às vezes a dificuldade de compreensão de muitos torcedores do porquê que o jogador continua no elenco, né, é a mesma do Michael. Se surgiu uma boa proposta, é claro que o Flamengo venderia o Michael. Essa proposta ainda não apareceu, uma proposta que vale a pena, mas convenhamos, sem ele fica pior ainda. O Flamengo não tem na base nenhum jogador interessante que possa substituí-lo de imediato. Talvez alguns sejam promissores e possam amadurecer e mais adiante possam servir ao time profissional, mas não existem jogadores que façam ali aquela parte lateral do campo, jogadores velozes, dribladores, não tem. Claro que o Michael não vale os 7 milhões e meio que o Flamengo paga ao Goiás para contar com o seu futebol. Ele foi super valorizado em determinado momento, mas foi um jogador que o Jorge Jesus queria porque queria, o Flamengo resolveu atender ao pedido do técnico português, que afirmava que com ele jogaria muito. Acabou que ele foi embora. E claro, esse valor foi estipulado antes da pandemia, né? Ou seja, o acordo foi fechado antes da pandemia, quando o Flamengo estava numa situação financeira muito diferente da atual, não que a atual seja ruim, mas é muito inferior, está equilibrada, mas é muito inferior ao que era naquele momento, depois de faturar quase 1 bilhão em 2019, ganhar Brasileiro, Libertadores, entre outras taças. E aí o Michel foi contratado. E o mundo mudou depois disso. Então é uma outra situação, é outro cenário. Mas o fato é, o Vitinho de fato não vai sair, o Flamengo não pretende vendê-lo, a não ser que apareça uma proposta dita irrecusável. Mas com a venda do Gerson, a necessidade de venda de um outro jogador com urgência, ela deixou de existir. Tem que ser um negócio muito bom. Ou, quem sabe mais adiante, no momento que o Flamengo possa até se desfazer do jogador e buscar um outro atleta. O clube está no mercado, observando o mercado, mas ainda é cedo para falar em nomes, porque seria uma mera especulação. O Flamengo está observando o mercado para ver o que vai fazer com o movimento certo. E por que isso? Só pode trazer jogador do exterior para inscrever nas competições em agosto. Nós ainda vamos entrar em julho, então faltou mais de 30 dias aí para essa inscrição. Então não tem necessidade nenhuma de correr. É hora de observar. A informação que temos é: o clube vai observar o mercado, como outros tantos farão também nesse momento, para tentar dar um tiro certeiro, buscando reforçar a equipe, reforçar o elenco, né, para ter jogadores em reposição, especialmente desses momentos de muitos desfalques provocados por seleções sul-americanas que continuarão convocando jogadores do Flamengo para a disputa de jogos em datas FIFA, em eliminatórias mais adiante. É isso. Valeu e saudações.